especificamente olhando para aquilo que nós podemos fazer na clínica geral e não na especialidade médica. Então, a aula tem por título Terapêutica das hepatites virais crônicas. Então, primeiro aviso, são as únicas hepatites que têm terapêutica específica. Então, aquelas que não cronificam não têm tratamento específico. Tem um tratamento convencional, mas não específico. E o segundo elemento importante, o ano. É deste ano, porque é uma atualização que tem que ser feita ano por ano, porque a terapêutica destas hepatites tem mudado constante e continuamente. E por isso colocamos como uma figura demonstrativa da nossa aula essas pedras em equilíbrio. É o que na engenharia eles chamam de um equilíbrio instável. Significa que qualquer movimento altera o equilíbrio e se perde. Então, em hepatites virais, acontece isso muito comumente, já aconteceu mais no passado. Agora, atualmente, estamos chegando num patamar de uma terapêutica já bastante consolidada. Em relação à terapêutica, os antigos papiros egípcios já nos trazem essa visão de o homem sempre tentando fazer uma intervenção para aliviar alguma dor, alguma situação especial, alguma condição física. Então, é uma ideia que a terapêutica acompanha as doenças desde o início. Mas nós temos um conceito da doença que está diretamente relacionado esse conceito ao conhecimento que temos. Então, no passado, as doenças eram vistas como uma expressão da morte vindo a decepar muitas vidas em pandemias terríveis da Idade Média, da peste bubônica e outras pandemias terríveis. E como enfrentamos a doença é diretamente relacionado àquilo que conhecemos dela. Quando conhecemos pouco da doença, enfrentamos da forma que pensamos que deva ser enfrentada. Então, na peste bubônica foram muito usados vários aditamentos, porque se pensavam nos maus humores vindos dos doentes e dos cadáveres, e que de alguma forma essa proteção contra esses miasmas ou humores que vinham dos doentes protegia uma roupa que a gente naquela época imaginava exercia essa função. Durante séculos procuramos na biodiversidade do planeta elementos terapêuticos. Próxima semana, que estudaremos malária, vamos ver como lá no século XVII, a partir de uma casca de uma árvore aqui dos Andes peruvianos, se extrai o quinino, um princípio que foi usado na terapêutica da malária muito tempo e até hoje pode ser usado. Então, na natureza encontramos elementos que nos ajudam na terapêutica. Mas, sem lugar a dúvida, hoje, o principal conceito que temos de como desenvolvemos medicamentos e princípios ativos farmacologicamente é exatamente estudar
um alvo terapêutico no agente biológico, seja qual for, vírus, bactéria, fungo, protozoário, se encontra um alvo terapêutico, geralmente uma enzima que esse micro-organismo precisa desesperadamente para viver. E criamos uma molécula que consiga inibir essa enzima. Então, é o princípio dos medicamentos de ação direta que chamam. Então, nós vamos ver na nossa aula de hoje vários antivirais, porque estamos abordando as hepatites virais, vários antivirais de ação direta que foram desenvolvidos dessa forma. Então já não temos que procurar na natureza um princípio ativo para ver qual funciona, não. Agora criamos o princípio no laboratório e desenvolvemos o medicamento. Para começar, a ideia de terapêutica das hepatites virais, ou seja, tratamento específico, vamos ver, dessas hepatites virais, temos que partir de alguns princípios importantes. Um é aquele princípio que sempre repetimos continuamente na clínica, aqueles que somos clínicos. Eu sou clínico porque minha especialidade em infectologia faz parte da clínica médica. Então temos cirurgiões, os clínicos, os ginecobstetras. Então, na clínica a gente aprende exatamente um princípio. A clínica é soberana, ela manda em tudo. Então, preste atenção à clínica. Por quê? Porque, na dúvida de muito, a guia é a expressão clínica do paciente. E aqui nós partimos do princípio que nas hepatites virais não podemos confiar na clínica. Então, por isso colocamos, não é soberana. Porque se esperamos manifestação clínica do paciente, ele vai estar muito ruim já para ser tratado. Então, como falamos nas primeiras aulas, as manifestações clínicas das hepatites virais são tardias. Então não podemos esperá-las. Então, por isso, não é soberano. E um segundo princípio que sempre pensamos e vale em muitíssimas doenças. Quanto mais rápido, melhor. Sim, isso é um princípio que vale. Mas nas hepatites virais devemos iniciar o tratamento quanto antes, e aí essa resposta depende. Não se aplica para tudo. Próxima semana, malária, devemos começar o tratamento quanto antes? Com certeza. Quanto antes, melhor. Dengue, abordagem quanto antes, melhor. HIV, quanto antes, melhor. Mas nas hepatites vamos ver alguns conceitos importantes. Por quê? Chega um momento em que temos que pensar muito bem nos dois lados da balança, prós e contras, benefício e malefício. Então temos que pensar isso e dizer assim: aquilo que estou propondo para o meu paciente é o melhor para ele ou não? Então, esse peso depende do conhecimento que estamos adquirindo na nossa formação médica. E por isso é fundamental ter bons e boas bases de conhecimento, porque no momento em que eu esteja, e lembrem bem, dessa vez, sozinho, perante um paciente, ele e eu, e assim, de que está dependendo a relação do que eu saiba, do conhecimento que eu tenha. Não tem preceptor, não tem colega, não tem interno, não tem residente, estou sozinho. E vou decidir em relação à saúde do paciente.
Porque, basicamente, o que queremos na terapêutica das hepatites virais é evitar isso. Não queremos um paciente que chegue já em fase crônica avançada, não. O que queremos é evitar isso. Se o paciente já chega ascítico, circulação colateral, hérnia umbilical, com certeza já teve encefalopatia hepática, pode ter lesão renal, tudo isso junto, digo, já não tem terapêutica que eu aprenda na faculdade a fazer basicamente na atenção primária, porque isso já é de transplante hepático, é altíssima complexidade. Então, evitar chegarmos a este ponto. E para isso é fundamental um conhecimento imunológico, que vocês, como já tiveram imunologia, devem resgatar, porque a imunologia foi nas básicas, e às vezes quando você chega mais nas especialidades clínicas, a gente esqueceu o que aprendeu nas básicas. Então, olhem a imagem e deduzam. Vocês assim, sabem, um hepatócito, vírus hepatotrópicos e uma resposta imune em torno dessa célula. Então, uma resposta imune que envolve linfócitos CD4, linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e que secretam anticorpos neutralizantes, e estes linfócitos CD8, que são os linfócitos citotóxicos, que exercem qual função? Citotoxicidade, ou seja, mata células. E quando este CD8 se está ligando pelo receptor neste hepatócito, qual é o resultado final dessa interação? O hepatócito morre. O hepatócito vai morrer. Então, eliminamos o hepatócito. Isso tem que ficar claríssimo na nossa cabeça. Por quê? Porque nós vamos ver medicamentos que têm funções diferentes ao longo da nossa aula. Os princípios básicos do tratamento de hepatite B e C dependem muito da replicação viral que cada um dos vírus tem. Decidimos, junto com a professora Carol, por conveniência principalmente e por complexidade, não dar aula de tratamento de hepatite delta. E não vamos cobrar esse conhecimento, porque hepatite delta é uma hepatite difícil de tratar, que sou um especialista com bastante experiência hoje. Bom, não é o clínico geral, mas bem sim se encontra sempre na clínica geral, na atenção primária. Então, o foco é olhar para a figura e dizer assim, é mesmo, os vírus são completamente diferentes. Isso vimos na primeira aula, naquela tabela em que colocamos todos juntos. Completamente diferente. Cada um tem mecanismos de replicação diferentes. Portanto, terão terapêuticas diferentes. E isso responde muitas vezes à pergunta que surge sempre. Por que não usamos os medicamentos que usamos para um, para o outro? Porque não funciona. Porque são específicos para cada um. Porque tem mecanismos biológicos bem diferentes. Então, o princípio básico da terapêutica antiviral é esta. Uma imagem que gravem para que vocês digam assim, sabe? Agora entendo do que se trata. Hepatite B. Entre todos os portadores de hepatite B, entre todos, eu escolho aquele que está
representado por essa figura em vermelho que ressalta aquele que precisa tratamento. Então, de todos os portadores, são poucos os que recebem tratamento. Na hepatite C, veja, tudo o contrário. Todo mundo que tem vai tratar. É o princípio que em 2030 os países do hemisfério norte vão eliminar, porque eles vão tratar e vão curar todos. Uma vez curados, ninguém vai transmitir para ninguém. Se ninguém transmite, eliminei a transmissão. Então, perfeito. Então vejam as imagens. Hepatite B, escolho a dedo quem devo tratar. Hepatite C, nem preciso escolher. Trato todos, independente de todas as características. Vamos ver isso. Então, é uma figura para vocês gravarem, porque a partir de agora começamos a parte específica da hepatite B. Então, qual é o princípio específico do tratamento da terapêutica em hepatite B? É algo importante para dizer para vocês. Não é uma decisão que um clínico geral deva tomar. Parte disso. Mas o clínico geral acompanha os portadores de hepatite B. Então, como vamos ver durante a aula, eu tenho que saber se meu paciente teria indicação de tratamento, porque uma vez eu digo tem indicação de tratamento, encaminho ele para o ambulatório especializado de tratamento das hepatites virais. E a contrarreferência, eu posso estar numa UPA ou numa UBS, aí faço o encaminhamento e na contrarreferência me diz assim: volta ao paciente, ele vai tomar este esquema e você continua cuidando dele. Então, posso cuidar, mas não decidir o início da terapêutica, porque é algo que precisa de muita experiência. Então, por isso o título a partir de agora é decidindo quem e quando tratar. E a resposta que eu tenho que fazer sempre, a pergunta que tenho que fazer sempre e a resposta que tenho que encontrar. O paciente está perante uma consulta de mim e se está consultando e eu digo assim: trato ou não trato? Seria para tratar ou não? Então, vamos aprender isso. Primeiro princípio básico, e coloquei bem no início, não tinha anos atrás, e isso já eu notei que gerava uma confusão muito grande. Este: hepatite B não tem cura, somente tem controle. Objetivo de tratamento nunca será curar o paciente, porque não tem cura. Comentamos a semana passada, aquele que se infectou alguma vez com o vírus nunca vai deixar de ter vírus dentro do organismo. Então, não existe cura para a hepatite B. Esse é o princípio que devemos pensar quando começarmos a ver agora a parte de terapêutica. E lembrar sempre que estamos tratando hepatite B crônica, que significa que o paciente já é um crônico. Não estou falando de hepatite B aguda, não estamos em aula de terapêutica de hepatite B aguda, crônica. Então, geralmente, o RN, o menor de 5 anos, se infectou e cronificou. E a hepatite e o indivíduo crescem juntos. DRN, criança, jovem, adulto, não coube, não, na transparência, idoso, mas agora é uma população muito importante em todo o mundo, os idosos. Então, tem, aí estão os idosos também portadores de hepatite B. Então, temos que entender essa relação vírus-indivíduo. Essa relação tem princípios básicos. Qual é o primeiro princípio básico
que todo indivíduo de hepatite B que estamos mencionando e que queremos entender o tratamento dele, ele tem HBsAg positivo, porque é portador crônico. Todos têm HBsAg positivo. Então, primeiro elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, o HBe anti-HBe. Ele ora está positivo, ora está negativo. E vai não meio a meio, porque não é exatamente meio a meio, mas uma parte e outra parte. Uma parte será HB positivo, outra parte será HB negativo. Terceiro elemento fundamental: todos têm uma carga viral determinada, ou seja, uma quantidade de vírus circulante no sangue que pode ser detectada por diferentes metodologias. Então, valor determinado: fulano tem tanto, ciclano tem tanto. E aí isso nos ajuda na classificação. E por último, usamos sempre as transaminases, e lembrem bem que falamos na última aula, porque usamos mais ALT do que AST, porque ALT é específica do fígado, AST encontramos em outros órgãos. Então, transaminases, que me dá uma ideia da lesão hepática. Não é um elemento de função hepática, é um elemento de lesão hepática. Gravar isso muito bem. Então, 4 elementos, que colocamos esses 4 elementos juntos para analisar, partindo do princípio que o vírus da hepatite B não destrói a célula hepática. Por isso, dedicamos uma transparência completa para ele. O vírus da hepatite B não destrói a célula hepática. Então, quem destrói a célula hepática, quando recebe uma biópsia, este é um espaço periportal com infiltrado inflamatório e produzindo necrose no fígado. Quem destrói o fígado? A resposta é não. Sempre lembrar isso, porque se vocês têm isso claro, o quadro a continuação fica mais simples de entender. Esse quadro reúne 4 fases principais: primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Então, lembrem bem que estamos falando de uma transmissão que aconteceu ou de RN ou com menos de 5 anos de idade, para ele cronificar. Então, isso já tem que estar claro. Por isso, as 4 fases usam na classificação aquilo que acabamos de ver. Todos são HBsAg positivos, perfeito. Metade na tabela é HBeAg positivo, HBe, metade HBeAg negativo. Então também falamos, uns positivos, outros negativos. Terceiro elemento importante, carga viral. Aí está, variação. E varia ao longo da tabela. Elevado, baixa, baixa, elevado, então baixa sobre determinado valor. E, importantíssimo, transaminase, ALT, lesão hepática. Normal, não tem lesão. Elevou, tem lesão. Normalizou, não tem lesão. Elevou, tem lesão. E com isso, com esses elementos, nos permitimos classificar a hepatite B crônica, lembrem bem sempre esse termo, crônica, em 4 fases. Todas têm o nome
Imuno, por quê? Porque enfatizamos quem destrói a célula, a resposta imune. Então, por isso todas têm como nome uma parte, um prefixo imuno. Imunotolerância, imunoeliminação, imunocontrole, imunoescape. Que basicamente dá a entender essas 4 frases, essas 4 palavras. Tolerância, tolero. Elimino, quero matar. Controle, está tudo em paz. Escape, fugiu. E por isso esses 4 elementos nos dão claramente uma situação, basicamente, daquilo que queremos. Quem trato e quem não trato. E aí, vamos entender uma por uma a partir de agora. Imunotolerância. O IgN nasceu com o vírus ou foi infectado antes de 5 anos de idade. O que acontece imunologicamente? O vírus foi apresentado ao indivíduo como sendo próprio. Então, tolero perfeitamente o vírus. Imunotolerância. O que significa imunotolerância? Como o indivíduo tem um sistema imune que acha que o vírus faz parte, de forma alguma quer atacar o vírus, porque somos amigos, crescemos juntos, te conheço desde que nasci. E aí a carga viral é lá nas alturas. Vocês imaginem sempre 10 a 6 milhões. E aí vai 10 a 9, 10 a 10, 10 a 12. Tem colegas que dizem zilhões de vírus. É muito vírus que tem esse RN. E esse é menor de 5 anos, aquele que está em fase de imunotolerância. Muito vírus, mas muito mesmo. Já se fizeram diferentes testes de contaminação e 0,5 ml de sangue de um RN numa piscina olímpica de 12 faixas, dissolver esse sangue nessa piscina olímpica, você ainda pega uma gota dessa água e consegue infectar alguém, porque são muitos vírus. Mas o que acontece com o fígado? Nada, está completamente normal. Completamente normal, porque o vírus não destrói a célula. Quem destrói a célula é a resposta imune. Esse indivíduo imunotolerante não se trata. Por que não se trata? Porque não temos medicamentos para tratá-lo que sejam eficazes numa carga viral desse tamanho. Vai gerar resistência, efeitos colaterais terríveis. Não se trata o imunotolerante, só se acompanha. Até quando? Digo, até o resto da vida. O resto da vida vou acompanhar. Eu comentei com vocês que um tempo atrás chegou no ambulatório algo que faz muito tempo não acontecia. Uma criança de 4 anos, portadora de hepatite B. A mãe transmitiu. Hoje em dia isso aconteceu. Então, veio do interior, tinha todos os elementos para evitar a transmissão, mas transmitiu. Ela está imunotolerante. Está com 4 anos, temos as transaminases, temos a carga viral, fizemos todos os exames, junto com elastografia, com tudo, não tem nenhuma lesão hepática. Portanto, não vou tratar dessa criança. Até quando? Até quando mudar o panorama. Quando muda o panorama, entra em faixa de necessidade de tratamento. Pergunta. Fala alto. Imunotolerância. A imunotolerância só acontece com crianças?
só RN, transmissão congênita. Então, pensem no seguinte: um adulto, percentual de cura do adulto quando se contamina com hepatite B, mais de 90%, o adulto cura. Mas se o adulto, por um acaso, tem uma doença imunológica e ele usa imunossupressor e adquire o vírus da hepatite B de adulto, ele pode cronificar. Esse adulto, raro, mas pode acontecer. Pergunta: o adulto entra em imunotolerante? Não, ele não é imunotolerante porque é algo imunológico dos menos de 5 anos de vida, quando o timo está em desenvolvimento. No adulto já não. Então, nunca um adulto terá fase imunotolerante. Muito bem. RN, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não existe um limite exato. Mas, em geral, entre os 5 e os 15 anos, acontece o acordar da resposta imune desse indivíduo. Que é acordar? Amanheceu um dia, olhou para o vírus e falou: você não faz parte do organismo, não. Você me enganou todo este tempo, mas você não faz parte do organismo. E faz um switch e diz assim: imunologicamente já não tolero você. Não tolero, não aguento, não quero nivelo. E tento a todo custo eliminá-lo. Então vem a segunda fase, imunoeliminação. Não pensem que isso é assim, um dia para outro. A gente está comentando, mas nunca é de um dia para outro. Só vai acontecendo a fase lentamente, mudando de uma para outra. Qual é o principal elemento que me ajuda a saber que está na segunda fase? Primeiro, HBe positivo, continua. O que significa HBe positivo? O vírus está multiplicando. O vírus está multiplicando. Mas, como o sistema imune acordou e está querendo eliminar o vírus, o que acontece com a carga viral? Desce. Por quê? Porque já não tem toda a liberdade para multiplicar-se livremente. Porque o sistema imunológico está exercendo pressão em cima da replicação dele. Então a carga viral cai. Não zera, obviamente não, mas cai comparada com a anterior. E qual é o elemento mais importante da fase da imunoeliminação? O fígado inflado. Aí já não é algo que possamos esperar. Imediatamente iniciamos tratamento, porque não queremos ver o fígado machucado. Queremos eliminar o vírus? De jeito nenhum. Não vamos conseguir nunca. Mas queremos que o fígado não se machuque. Então, por isso, tratamos. Então, vejam, primeira metade da tabela, todos são HBe positivos. Só que imunotolerante não tem lesão hepática, imunoeliminação, o sistema imune acorda e quer eliminar o vírus e lesa o fígado. Conclusão: 1. Não tratamos, monitoramos. O segundo, tratamos. Aí passa o tempo. Se não, veja que uma pessoa pode passar a vida inteira, passar pelas 4 fases. Mas não é obrigatório uma pessoa ter que passar pelas 4 fases, não. Uma pessoa pode parar na segunda fase e não sair da segunda fase. Isso que significa? Quanto mais tempo o indivíduo passar na segunda fase, mais lesão hepática tem.
demora em chegar, mais lesão hepática tem. Mas pode acontecer, e isso naturalmente, que o sistema imunológico e o vírus entrem em comum acordo. Estabeleçam uma trégua e o vírus e o sistema imune entram nessa estabilidade. O sistema imune diz para o vírus: eu não vou conseguir eliminar você nunca. O vírus diz para o sistema imune: já que não me elimina, então eu vou ficar quietinho aqui num cantinho. E entra em comum acordo. Por isso, o que acontece? O vírus para de replicar. Ele diz: tá bom, então parte do meu acordo é negativo. Para de replicar. HBE negativo. Então, entra em fase de não replicação. A carga viral cai a limites ou indetectáveis ou muitíssimo baixos, que temos um patamar de aceitação. E o principal elemento que acontece, o fígado para de inflamar. Para de inflamar, as transaminases normalizam. Então, esse indivíduo entra no controle imunológico, imunocontrole, dos 300 milhões, um pouco menos hoje, de portadores de hepatite B no mundo. A grande maioria está em fase 3, imunocontrole, que também é chamada a fase de portador inativo. Porta o vírus, mas não tem doença por isso. Por ser um portador inativo, não tratamos, só monitoramos, porque não temos como curá-lo. Então, acompanhamos o paciente como portador inativo. Esse paciente continua com vírus de hepatite B, obviamente, e vai morrer com o vírus de hepatite B, se nada mudar. Mas não vai morrer de hepatite B, vai morrer com a hepatite B. Então é diferente. E aí acompanhamos. Nós temos mais de 8.500 pacientes cadastrados no nosso ambulatório de hepatite. A grande maioria de hepatite B são fase portador inativo. Vejo eles uma vez por ano. A cada 6 meses ele faz ultrassom como screening para hepatocarcinoma. Mas, fulana, nos vemos o próximo ano. Tá bom, doutor, próximo ano. Tem lá 10, 15, 20 anos de acompanhamento para continuar de forma clara esse acompanhamento, porque ele precisa. Mas ele é imunocontrole. O que pode acontecer ocasionalmente? E agora vem uma frase importante: isso é ocasional. Não todo mundo vai passar para a fase 4 de escape imune. Não. Isso é um acaso. Isso acontece ocasionalmente. Que um indivíduo que já tinha o imunocontrole, já tinha controlado, o sistema imunológico começa a ser defeituoso para conter as mutantes que o vírus faz. Então, em outros quadros, podem colocar aqui também imunomutação, o escape por mutação. Então, aconteceu algo com o vírus, se modificou esse vírus, e o sistema imunológico que estava dando conta de controlá-lo, já não consegue. Então, escapou. Como sabemos que escapou do controle imune? 2 fatos fundamentais. Carga viral aumenta. Eu digo assim: caramba, ele parecia, ele tinha dito que não ia multiplicar-se, mas está multiplicando. Então, carga viral aumenta. E o segundo elemento fundamental, o fígado inflama. Inflama, porque o sistema imunológico volta a exercer pressão
porque ele está fugindo. Então, volta a ativar a resposta imune contra o vírus. Quem destrói a célula? A resposta imune. Então, sempre que se ativa essa resposta imune, vai acontecer lesão hepática. Por isso, quarta fase. Tratamos? Sim, tratamos. Então, primeira e terceira, monitoramos e não tratamos. Segunda e quarta, tratamos. Temos o objetivo de curar? Nunca. Por isso, o objetivo é claro. Esse objetivo está colocado aqui em diferentes globos para dizer assim, o que podemos e o que não podemos atingir. Então, o primeiro que tiramos dos objetivos é o desaparecimento do DNA do vírus que está no fígado. Nunca vamos conseguir esse objetivo. Se alguém perguntar para vocês qual a causa da hepatite B não ter cura, a resposta é a permanência do material genético do vírus na célula que não sai de lá. cccDNA não é objetivo. Aqui em cima temos HBE anti-HBE. A perda do HBsAg também não é objetivo. Então, não queremos eliminar o vírus nem de uma nem de outra forma. Quando temos HBe positivo, sim, gostaríamos, e vamos ver agora, negativar o HBe seria um objetivo muito bom. Mas só aqueles que têm HBe positivo. Os que têm HBe negativo não tem como negativar, porque já são negativos. Então vejam, tirando tudo isso, ficam esses três elementos que são finalmente o objetivo do tratamento da hepatite B. O que posso fazer? Manter o DNA indetectável no soro. Diferente, DNA indetectável no soro, perda do DNA dentro do hepatócito. São duas coisas diferentes. Então, o tratamento pode ajudar a manter o HBV-DNA indetectável no soro. Esse vai ser outro elemento que vamos voltar nas aulas de HIV, porque se comporta mais ou menos igual. HIV tem cura? Não tem cura, tem controle somente, igual a hepatite B. Então, manter o HBV indetectável no soro nos permite normalizar as transaminases e melhorar a fibrose hepática. Então, é o que pretendemos com um paciente portador de hepatite B, na fase 2 ou na fase 4. Porque na fase 1 e na fase 3 não tratamos. Então, por isso, quando colocamos o objetivo do tratamento, claro, melhora histológica, transaminases normalizaram, HBV indetectável. Tudo isso se vai traduzir claramente em prevenir cirrose e hepatocarcinoma. Basicamente, o paciente não vai desenvolver cirrose porque está em tratamento e não vai desenvolver hepatocarcinoma porque está em tratamento. Então, são dois elementos específicos do tratamento daqueles que serão tratados. Então, por isso, principal objetivo é eliminar a replicação viral. O que vão fazer os medicamentos? Tentar eliminar essa replicação viral. E essa replicação viral, eliminando e levando a zero a carga viral. Eliminando, ela pode, ora, ter a chamada resposta sustentada e depois de terminar o tratamento, aqueles que têm tratamento finito, depois de terminar o tratamento, ele continua zero de carga viral.
isso é diferente da resposta mantida, que veja, o material genético do vírus se mantém zero enquanto estiver tomando o tratamento. Parou de tomar o tratamento, volta. Então, duas respostas diferentes. Uma sustentada, outra mantida. Agora vamos ver os medicamentos que podemos usar para cada uma delas. Dessas duas respostas, qual vocês achariam que é melhor? A primeira, sustentada. Que eu pudesse dar medicamento, termino de tomar o medicamento e se mantém zero. Ótimo. É a ideal, mas é pouco frequente conseguir. Não é comum. Então, o mais comum, que não é ideal, mas é o mais frequente, é a resposta mantida. Que significa que começou a tomar medicamento hoje. Quando termina? Nunca. E para o resto da vida. Então, essa decisão de iniciar tratamento, vejam bem, para o resto da vida, você tem que ter muita certeza de ser aquilo que o paciente que está na sua frente precisa. Criança de 4 anos, o resto da vida dela é muita vida pela frente para estar tomando remédio o resto da vida. Se não tem outra alternativa, vai tomar. Mas digo assim, é a melhor alternativa e o que tenho que responder. Então, para isso, nós usamos 2 grupos de medicamentos: os imunomoduladores e os análogos nucleosídeos, que são antivirais de ação direta. Pergunta. A gente faz o tratamento para prevenir a cirrose e o hepatocarcinoma. Mas se a criança ela não vai ter lesão hepática, o que a gente faz o tratamento? Se não tem lesão hepática, lembre bem, a criança que não vamos tratar, em que fase está? Imunotolerante. Tem lesão hepática? Se não tem lesão hepática, não tem hepatocarcinoma, não tem cirrose. Então não faz tratamento. Até quando? Veja bem, a tua pergunta é boa para encaixar com a seguinte: essa criança vai ficar para sempre na fase 1? Digo, não, vai nada. Quando ela chegar nos 15, 20 anos, ela vai passar para a fase 2. Aí eu vou começar o tratamento, mas só nesse momento. Porque se começa o tratamento na fase 1, quando ela chegar na fase 2, se já os seus medicamentos, se já gerou resistência, o que eu tenho para usar? Não é por isso. Então vejam, 2 grupos de medicamentos: imunomodulador, que é o interferon pegilado, essa sigla PEG é de pegilado alfa, que é um interferon pegilado. É uma molécula de interferon, uma citocina que vocês estudaram na imunologia, a qual foi grudada uma molécula de polietilenglicol, PEG, polietilenglicol. O que faz esse polietilenglicol? Protege o interferon. Só isso. Não é uma função diferente do que proteger, por isso melhora muito a biodisponibilidade. E 3 análogos nucleosídeos ou nucleotídeos: enclicavir, tenofovir e o mais recente, tenofovir, este TDF é sigla de tenofovir, alafenamida, que foi uma modificação de tenofovir. Por isso colocamos na transparência ao lado do tenofovir. É o mesmo tenofovir, modificado bioquimicamente, molecularmente, para ter um ganho. É como o interferon, quando pega a molécula de polietilenglicol, ganhou força. Então, são os 2 grupos de medicamentos que temos. E vejam, começamos a tratar hepatite B desde os anos 90. Surgiram os primeiros indícios de que podia usar-se interferon, aqui no pegilado, mas o convencional, lá em 1990, estamos falando de 35 anos atrás, tratando hepatite B.
com pouquíssimo êxito, com muita dificuldade, apareceram. E eu fiz o gráfico para vocês, colocando embaixo da seta, que é a linha do tempo, os medicamentos que já não usamos. Lamivudina não usamos mais. Adefovir já não usamos mais. Terbinudina já nunca usamos praticamente. E os que estão em cima da seta são aqueles que continuamos usando. Interferon pegilado, peginterferon, entecavir, tenofovir e o tenofovir alafenamida. Então, são praticamente 4 medicamentos que podemos usar no tratamento da hepatite B. Em que pacientes? Isso já decidimos. Fase 2 e fase 4. Fase 1 e fase 3 não tratamos para nada. Não usamos nada disso. Então, esses medicamentos interferon e nucleotídeos chamam atenção para vantagens e desvantagens de cada um. Então, tem as coisas boas e as coisas não tão boas. Então, vamos começar com o interferon. Foi a primeira molécula, o interferon dos anos 90, depois foi pegilado, continuamos. Grupo do medicamento imunomodulador, chama imunomodulador. Modula a resposta imune. Quem produz o dano do organismo, a resposta imune. Então, se modula, já é benefício. Então, tem coisas positivas, estão em verde, nas setas verdes. Duração do tratamento e presença de mutantes. Então, duração do tratamento é o mais vantajoso do interferon pegilado. Tratamento finito. 12 meses, na verdade 48 semanas. Então, tem data que inicia e data em que termina. Funcionou, funcionou. Não funcionou, não funcionou. Pronto, mas já sei. Então, é uma alternativa que agora vamos ver, surge como primeira alternativa para um grupo de pacientes. Não tem mutantes resistentes, então não tenho medo de usar, porque não vou gerar resistência, e isso é muito bom, porque aí vem os negativos que estão em vermelho. Via de uso do interferon, injeção subcutânea. Todo que seja injetado perde para a via oral, sempre. Em termos de posologia e de facilidade, perde. E efeitos adversos frequentes. Então, aquele que toma interferon pegilado, ele sente um efeito de uma gripe forte o dia que toma a injeção. Esse dia cai em cama. Geralmente, a primeira injeção, febre, mal-estar, calafrios, dor no corpo, gripe forte. Segundo, terceiro dia passou. Chegou no 7º dia, está feliz. No 8º dia tem que voltar a tomar injeção. Ai, outra vez. Febre, mal-estar, 1, 2, 3 dias. Então, imaginem isso durante 48 semanas. Então, sempre recomendamos para os pacientes usar o interferon no final de semana, aplicar a injeção no sábado de manhã para que o sábado passe ruim, para que o domingo passe ruim, a segunda-feira nunca é boa para ninguém, então já se tem o não, e aí depois a semana já passa o restante bastante, então, efeito ruim. A intensidade não é igual em todo mundo. Então, uns sentem mais, outros sentem menos. Pronto. Quais são as enormes vantagens dos nucleocídeos? Entecavir, tenofovir, alafenamida. Estão em verde. Via oral, com ganho. Sempre. Efeitos colaterais, 0 ou raríssimos. Perfeito. Eu digo assim, tenho que tomar um comprimido e não sinto nada, é comigo mesmo. Bom, não me dá nenhum efeito colateral,
e uma via de administração fácil, que tem de elementos negativos. Duração do tratamento. Quanto dura o comprimido? O resto da vida. Uma vez começou, nunca vai parar. Então, longa duração, anos, e colocamos aí o resto da vida. É o mais provável. Então, isso já não é bom. Se você começa com 15 anos, resto da vida. Se está com 35, resto da vida. Se está com 60, resto da vida. Então, são diferentes fases que você tem que ir. Chato, difícil e preocupante. Presença de mutantes. Se acontece aquilo que costuma acontecer muito frequentemente. Um indivíduo tem que tomar medicamento todos os dias e não pode faltar nenhum dia. Aí ele viaja, aí ele está de férias, aí ele esqueceu, aí ele não encontra nunca esses medicamentos em farmácia, são de distribuição especial. Esqueceu de tomar. Nossa, passei uma semana sem tomar. Essa semana que passou sem tomar, o vírus escapa do controle e multiplica ativamente. E começa a gerar resistências. Eu digo assim, caramba, quanto mais falha no tratamento acontece no indivíduo, mais chances de mutantes resistentes surgem. Aí você diz assim, o paciente que está tomando entecavir, quem possa usar se tem resistência a tenofovir? E se tem resistência a tenofovir, rezar. Você já tem que importar medicamento que não está disponível no Brasil para tratar um mutante resistente delicado. Então, pensar. Isso você tem que sempre, lembrem bem a figura, a balança, prós e contras. Então, quando prescrever pela primeira vez esse medicamento, por isso recomendamos sempre um especialista. Ele vai dizer para o resto da vida. O senhor ou a senhora ou a criança sabe o que é o resto da vida, vai tomar um comprimido pelo resto da vida. Não pode faltar nunca. Nem de férias, nem chove, nem isto, nem aquilo. Então, esses são os elementos. Por isso, passamos agora para ver os HBE positivos. HBE positivo, é a primeira metade da tabela. Então, imunotolerância e imunoeliminação. Imunotolerância não tratamos. Então tratamos quem? Imunoeliminação, que está nesse fluxograma. Então aqui está o HBE positivo, aquele que tem transaminase normal, pensamos estar na imunotolerância, mas veja bem, muito cuidado, ele tem que ser monitorado. E sempre pensar, ele tem mais de 20, 25 anos, ou seja, assim, você já não é um imunotolerante verdadeiro. Pensar isso sempre. HBE positivo, transaminases normais, será imunotolerante de verdade com 25 anos? Se ele já passou dos 5 anos, dos 15 anos e vai para o... Então, digo, raro. Sempre, nesses, você tem que fazer a elastografia. Naqueles HBE positivos com mais de 20 anos, 25 anos. Sempre. Por quê? Dá mais do que 2, vá para tratamento. Não vou pensar em mais nada. Já é um HBE positivo que teve umas aparições normais, mas já fibrosou, então já não é imunotolerante mesmo. Ele vai passar para tratamento imediatamente. E HBE positivo, fase 2, que já desde o início tem transaminases elevadas, já é uma imunoeliminação, ele tem como primeira opção o tratamento com interferon pegidado. Primeira opção. Porque é um HBE positivo. O que vou buscar nele?
que em 48 semanas, tomando o interferon, eu consiga negativar o HBE. É uma chance de uma resposta sustentada, não antiga. Então, uma chance de dizer assim, terminou o tratamento e já não tem que tomar nada para o resto da vida. É muito importante isso. Mas não respondeu, vai tratar com tenofovir. Tenofovir está como primeira escolha aqui no Brasil. Não em todo mundo. Não é em todo mundo. E aqui no Brasil está como primeira escolha por economia. Então, como é um medicamento que já não tem patente e que é produzido por farmanguinhos a um custo baixíssimo, quase zero, foi o que temos para repartir para todo mundo. E é perfeitamente bom, muito bom. Aí está o tenofovir. Nós colocamos como primeira escolha aqui no Brasil. Então, objetivo no HBE positivo, vejam, de todos estes, ressaltamos isso. Principal objetivo é que negativar o HBE. Que o HBE negative e que o anti-HBE positive. Principal objetivo, meta, diga assim, se consigo isso, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, chance possível de resposta sustentada. 48 semanas, terminou o interferon, retirei HBE negativo, transaminases normais, carga viral baixa, vá para casa e fica o resto da vida em acompanhamento sem medicamento. Eu digo assim, maravilha. Tratamento finito, poucas chances de mutantes resistentes. Maravilha. Mas não funcionou. Vai ter fobia. Então, esses esquemas estão hoje no nosso PCDT, que é de 2023. Então, aí só coloquei a figura para vocês verem. Se vocês digitam na internet para procurar no procurador, PCDT, que significa PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, então tem PCDT de hepatite, de tuberculose, de malária, de blá blá blá. Então PCDT hepatites virais, e aqui está Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de hepatite B com infecções. Aí está a hepatite delta inserida, e aí a figura é só para você ver que foi o que acabamos de ver. Escolho pela primeira, interferon pegilado, não respondeu, vou para tenofovir. E aí está o esquema mostrando tudo isso. Pergunta. Essa TGP elevada, pessoal, ela chega a bater 1000? Como? Essa TGP, quando está elevada para tratamento, ela chega a bater 1000? TGP, ALT. Agora temos corrigido. Melhor falar ALT. Valor normal de ALT, depende do laboratório. Em geral, 32 ou 36, limite máximo. Então está em 24, está em 26, está em 16. Transaminases não tem valor inferior importante, não importa, nunca existe uma transaminase muito baixa, não existe. Só elevada. Pronto. Aí começa. De valor normal, 32. Está em 64, é o dobro do normal. Já indica inflamação hepática. Mas está 5 vezes o normal. Está em 150, 200. Inflamação hepática é importante. Transaminase pode chegar a 8.000, 10.000. Numa fulminante, numa febre amarela, em que o fígado se destrói completamente, 5, 8, 10.000 de transaminases. Então, é um indicativo, aí sim, o tamanho do aumento da transaminase é indicativo do grau de lesão hepática. Muito elevado, muita lesão. Pequeno, pouca lesão. Mas o importante, às vezes, é saber se existe lesão.
Isso já chama atenção, tá bom? Pergunta. Era só para saber o tempo que o paciente vai fazer acompanhamento. De quanto em quanto tempo vai ter? O acompanhamento dos pacientes depende de cada esquema, mas como te digo, não colocamos aqui porque vai ser algo estipulado pela especialidade. Mas interferon pegilado, e aí informo de uma vez, não medicamento que nenhum clínico geral tenha que manusear, não. Porque muito efeito colateral com muita interação. E tem que ter muita experiência para vigiar. Tá bom? Muito bem. Os HPI negativos, eles são, lembrem, a segunda metade da nossa tabela. Fase 3 e fase 4. Então, fase 3, o portador inativo, ninguém trata, não tem por que receber medicamento. Fase 4, escape imunológico, ele vai tratar. Então, vai ser um paciente HPE negativo, com carga viral detectável elevada, com lesão hepática que eu preciso tratar. Preciso tratar. Então, esse indivíduo vai ser tratado de início. Aqui estão os normais deste lado, são os portadores inativos, neste fluxograma. Então, a élite normal, monitora a cada 3, 6 meses, uma vez por ano, dependendo. Aí sim, tua pergunta é importante. A cada quanto tenho que acompanhar um portador inativo? Posso acompanhar na UBS perfeitamente. Não tenho que encaminhar para especialista. Tenho que saber como acompanhar. Eu digo assim, conheci hoje, a cada 6 meses, as primeiras consultas. Depois de 3 vezes 6 meses, em que tudo está normal, começo a fazer uma vez por ano. E continuo acompanhando uma vez por ano o resto da vida. Mas se é um HBE negativo, com carga viral elevada, com lesão hepática, que é este daqui, este indivíduo está aqui. Está aqui. Qual é a primeira escolha de tratamento para um HPE negativo que precisa de tratamento antiviral? Tenofovir ou entecavir? A escolha depende de vários fatores, que também a especialização é importante nisso. Por quê? Porque tem comorbidades que me permitem usar um e outro não. Então, só o importante para o clínico geral é saber. Isso se trata com os comprimidos, com os antivirais. Tenofovir ou entecavir? Tenofovir sempre vai ser a primeira escolha no Brasil, porque é o mais barato que está disponível. Entecavir temos que comprar o Brasil e distribuir. Então, depende de vários fatores. Então, qual o objetivo que era esse? Lembrem bem que estes pacientes já são HBE negativos. Então, o objetivo do anterior aqui já não existe, porque não tem HBE positivo para negativar, tem HBE negativo já. Então, o principal objetivo, manter HBV-DNA indetectável. Começa a tomar seu comprimido hoje, vejo quando negativa e acompanho o resto da vida. Depois de negativar, isso é uma dica importante, não pode positivar essa carga viral. Se positiva, está gerando resistência, está escapando ao controle medicamentoso, e já tenho que prestar atenção e fazer uma intervenção completamente diferente. Mas isso é completamente o especialista que lida com isso. Então também está no nosso PCDT, esse HBE negativo, como se trata, para onde vai, tudo isso, que está o resumo na parte anterior. O comum que aconteça, o que está no gráfico, paro de tomar o pegilado ou entecavir, a carga viral aparece. O pegilado é aquela questão, tenho chance de que quando retire o medicamento ele continue bem.
é a oportunidade, é a mega-sena no paciente HBE positivo que tratou com interferon. Negativou o HBE, retirou o medicamento, permanece negativo, carga viral zero, transaminases normais. Ganhei. O paciente ganhou. Todo mundo ganhou, na verdade. Mas é comum parar o medicamento e voltar tudo. Mas digo assim, isso você tem que sempre prestar muita atenção. Exceção a tudo que acabamos de falar. Psicótico. Chegou o paciente ascítico, circulação colateral, hérnia umbilical, ele já tem plaquetopenia, ele já tem transaminases elevadas um pouquinho, ele está com albumina baixa, ele está com INR prolongado, ele tem creatinina 1.3, 1.4, já está com uma certa filtração glomerular renal alterada, digo assim, cirrótico. O que faço com esse paciente? Tem indicação de transplante, isso também o especialista faz. Você faz uma classificação, vai para a fila de transplante ou não. Mas, se tem que decidir algo imediatamente, você diz assim, todos devem iniciar o tratamento quanto antes. Isso que tenho que gravar. Cirrótico, não me preocupo se é HBE positivo ou negativo, nada. Não me preocupo. Vou usar em todos eles sempre o Entecavir como primeira escolha. Entecavir. Aí sim o programa compra para todos. Nem todos, aí tenho que explicar uma coisa bem, nem todos os cirróticos estão tão avançados como da fotografia, colocamos uma imagem, mas tem cirróticos compensados e que começam a tomar medicamento, essa cirrose compensa, ele era F4 de fibrose, depois de 1 ano, 2 anos de tratamento, ele está com F3, já está fazendo atividade física, já está comendo bem, já está levando uma vida normal, ele era cirrótico um tempo atrás. Então, ele que inicia tratamento quanto antes. Então, importante isso. Sempre ter em conta a resistência antiviral. E esta, não tanto esta que está lamivudina, defovir, termivudina, mas talvez o melhor é este. Gráfico. Vejam porque não usamos mais. Lamivudina, 5 anos de tratamento, lembre bem, o paciente vai tomar o resto da vida. Se com 5 anos de tratamento já tem 70% de resistência, digo, o que espero da vida? Digo, nada. Espero retirá-lo do mercado e não tratar nunca mais um paciente de hepatite B com lamivudina, nem com a defovir, nem com termivudina. Termivudina nós chamamos um antiviral natimorto, porque no segundo ano, já com 22% de resistência, todo mundo falou, não vamos usar mais. Já parou, por isso não tem nenhum gráfico de 5 anos de termivudina, já ninguém usou mais. Então, resultou Entecavir e tenofovir, que aguentam uma chamada boa barreira genética até o momento. Então, resistência existe, mas veja, num patamar que você diz assim, é aceitável. É aceitável. E para finalizar esta primeira parte de hepatite B é a mais complexa, hepatite C é muito simples. Olhando para o futuro, o que temos que pensar? Curar da hepatite B. Eu quero curar. Já tenho 30 anos com esse desejo, digo, eu quero dizer um paciente que se senta na minha frente, digo, vamos curar de hepatite B. Assim como podemos falar de hepatite C. Para curar, temos que mudar os alvos terapêuticos que aparecem aqui. E qual é a novidade? A novidade é a indústria farmacêutica, depois que conseguiu atingir a cura da hepatite C, que agora vamos ver na segunda parte da aula, focaram bastante em hepatite B. Então, olha a lista, isso somente para mostrar uma lista de princípios
farmacêuticos, farmacológicos que estão em fases de investigação, desenvolvendo. Para quê? Para que, através de diferentes áudios, a gente possa dizer: eu tenho esperança que daqui a uns 10 anos possa dizer que estamos curando a hepatite B. Porque estamos usando um medicamento para eliminar o cccDNA, porque estamos usando medicamentos que inibem a encapsulação diferentes. Então, um paciente vai entrar, com certeza, naquele esquema de uma terapia poliquimioterapia para ele conseguir o objetivo. HIV, hoje fazemos isso com 3 medicamentos, mas HIV não curamos ainda. Mas hepatite B, a expectativa é, quando surjam os novos alvos terapêuticos e os medicamentos, que a gente possa curar os pacientes de hepatite B. Perguntas, dúvidas de hepatite B? É mais complexa. Agora, a hepatite C é bem tranquila. Por quê? Porque a terapêutica da hepatite C crônica parte do princípio de hepatite C tem cura. Mas vai ser um pouco diferente. Estamos junto ao Ministério da Saúde nesse processo que o Comitê Técnico Assessor está tentando levar o tratamento da hepatite C para a unidade básica de saúde. Lá na unidade básica de saúde, se atende tuberculose, se faz acompanhamento de canceríase, de doenças com esquemas terapêuticos muito mais difíceis do que hepatite C, que vamos ver. Então, princípio, hepatite C tem cura. Temos que tratar quem? Todo mundo que encontrarmos. Pronto. Aí poderíamos terminar a aula já. Mas vamos mostrar que, na verdade, o conhecimento da hepatite B surgiu igual à última transparência da hepatite B que eu coloquei, olhando para o futuro, vendo o ciclo biológico do vírus C dentro do organismo e dizendo aquela imagem de como desenhamos medicamentos hoje. Faço uma estrutura tridimensional em enzima, produzo um inibidor, hora da entrada, hora do processo intermediário e curo o paciente. Então, de onde veio a cura? Do conhecimento, do estudo que se fez. Então, por isso, a perspectiva é: B é mais difícil, sim, mas tem possibilidade de curar também. Então, o tempo é mais ou menos o mesmo, porque começamos nos anos 90 a usar interferon, o mesmo interferon convencional que usamos para a hepatite B, começamos a usar para a hepatite C nos anos 90. Então, usamos durante 24 semanas, e olhei a curiosidade: você usava o interferon durante 24 semanas, ou seja, 6 meses, para curar 5% dos pacientes. 5%, 95% não tinha nenhum efeito. Eu disse: caramba, era muito custo para pouquíssimo benefício, mas era o que se tinha no momento. E a partir daí se aumentou o número de semanas para 48, se adicionou um outro antiviral, a ribavirina, depois se fez interferon ribavirina por 48 semanas. Veja, no final dos anos 90, estávamos mais ou menos num patamar de 40% de cura. Quando entra o interferon pegilado com ribavirina por 48 semanas, já chegamos a 50 e superamos um pouquinho. Posteriormente, entraram os outros medicamentos, como o inibidor da protease, e pulamos para 70. E
hoje nossos protocolos estão mais ou menos em 95% de chance de cura. Então, se se senta um indivíduo com hepatite C na frente de vocês e vocês tiverem a possibilidade de receitar o medicamento e dizer para ele 95% de chances do senhor ou a senhora curar desta hepatite. E vai ser uma lembrança na sua vida. Então, maravilha. A indústria farmacêutica sempre teve a visão, qual? Econômica. Obviamente. Não são bonzinhos da indústria farmacêutica, não. Mas eles investiram muitíssimo e lucraram muitíssimo. Porque hepatite C estava em todo mundo. Em todo mundo. Então tinha muitos países para comprar o medicamento deles. Então, os olhos se abriram e vamos ter que curar mais de 90%. RBS, resposta virológica sustentada. Temos que ter mais de 90%, com pouca toxicidade e boa tolerabilidade. Se, além disso, é de curta duração, com pouca resistência e trata todos os genótipos, melhor. E se não interage com outros medicamentos e conseguimos dar um comprimido por dia, maravilha! E aí chegamos. Então, isso demorou 30 anos. Esse avanço demorou 30 anos. E nós começamos a enxergar uma cura de mais ou menos 50% no final dos anos 90. Então, em 1998, 99, na virada do milênio, estávamos curando metade. Mas era igual, metade curava, metade não curava. Os que não curavam era assim, temos que esperar a próxima, que aparecem novos medicamentos, que vem isso, que aquilo. Ele ficava supremamente chateado, porque, sabe, recaí, não curei, né? Porque outros curam, porque eu... E aí você tinha que explicar todos os fenômenos envolvidos na resposta ao interfero, que era o principal medicamento. Então, tinha muito do hospedeiro, de tudo isso, que levava essa porcentagem de cura somente para 50%. Mas aí veio esse estudo de encontrar novos alvos terapêuticos. E aí se encontrou que num momento determinado da multiplicação do vírus, ele usava uma protease para clivar uma proteína. Então, começou um grande grupo chamados inibidores da protease. Encontraram outro alvo terapêutico na polimerase, que é aquela que forma a cadeia de nucleotídeos. Então, desenvolveram inibidores de polimerase. E dentro da célula se forma um complexo de replicação do material genético do vírus. E se encontrou um inibidor do complexo de replicação. O inibidor da adesão, ele nunca foi muito para frente, porque os outros superaram em muito todas as expectativas. E daí surgem os 3 grandes grupos que usamos no tratamento de hepatite C atualmente. São chamados antivirais de ação direta. Por quê? Porque foram feitos daquele mecanismo que mostramos. Um alvo terapêutico, uma molécula que inibe diretamente esse alvo terapêutico. Então, surgiram os inibidores de protease, os inibidores de polimerase e os inibidores do complexo de replicação. Junto com a Organização Mundial da Saúde, a indústria farmacêutica padronizou o sufixo, ou seja, a parte final da palavra, de cada um dos grupos, para que todo mundo soubesse esse medicamento a que grupo pertence. Todos os inibidores da protease terminam em previr. Todos os inibidores da polimerase
termina em UVI. E os inibidores do complexo da replicação, ASVI. Então, PREVIR, BUVIR, ASVI. Por isso, se me dá qualquer nome, por mais complexo que seja, eu assim, Telaprevir. Então, PREVIR é inibidor de protease. Daclatasvir, ASVIR, inibidor do complexo de replicação. Sofosbuvir, BUVIR, inibidor da polimerase. Então, já sei. E tem nomes, agora vamos ver, que vocês já sabem. Gravar todos os nomes é muito complexo. Mas, 2000, na virada do milênio, já quando chegamos em 2010, a indústria farmacêutica correu, lançou os 2 primeiros inibidores da protease, o Telaprevir e o Boceprevir, que o Brasil incorporou em 2012, mas tinha bastante limitação. Só para um genótipo, tinha resistência e o pior era que você precisava usar interferon pegilado, ribavirina, mas inibidor de protease. Eram 3 medicamentos que juntavam os efeitos colaterais do interferon, da ribavirina e do inibidor de protease. Mas o ganho foi de mais de 20% de cura, de 50 para 70. Então você assim, sabe, quando você explicava isso para o paciente, vale a pena aguentar o tratamento. Eram efeitos colaterais difíceis, mas digo assim, tratamos muitos pacientes, e aguentaram muitos pacientes, mas a um custo bastante importante. Tinha algo que era muito impactante, sobretudo com o Telaprevir, que era um inibidor de protease da Roche. Ele tinha que usar-se com alimento para ser bem absorvido. E o alimento tinha que ser gorduroso. Então, imaginem a dificuldade de você fazer um paciente de hepatite que durante toda a vida escutou que tem que cuidar de comer gorduras, para passar a dizer para ele, agora o senhor tem que comer gordura para tomar o medicamento. Mas doutor, não. Era curioso, para tomar o comprimido de Telaprevir, era recomendado a caixinha de um achocolatado, todinho, qualquer mescalzinho desses, e um pacote de batata frita. Então ele tinha que tomar o achocolatado, o pacote de batata frita e em cima o comprimido, para que ele se absorvesse. Aqueles que não conseguiam fazer isso e tomavam o comprimido sem gordura, esse comprimido, os metabólitos dele que não se absorviam saíam pelas fezes, produzindo umas lesões anorrectais, de hemorroidas, de fissuras, de tudo terríveis. Então, são lembranças do que foi e do que passou. Eram pacientes que você disse assim, você mora em Vilhena? Não, tem que vir para Porto Velho, passar aqui durante 3 semanas, 2 ou 3 semanas, ficar aqui internado no hospital para usar interferon, ribavirina e um inibidor de protease junto e ver que tudo está bem. Se o senhor mora em Vilhena, não posso tratá-lo de longe. Então, bem complicado. E aí, em 2015, já surgem os 3 primeiros importantes que mudaram a cara do tratamento. Sofosbuvir, inibidor de protease. Daclatasvir, ASVIR, inibidor de complexo de replicação. Simeprevir, inibidor de protease. Então, polimerase, complexo de replicação, protease, inibidor de cada um dos 3. E eles já começaram a ser incorporados na terapêutica em 2015, então estamos falando de 9 anos atrás, mas igual, no início, como o SUS banca o tratamento de hepatite C para todo o Brasil, o que se pode comprar
é o que se vai distribuir. Então é aquela questão, não tem tratamento para todo mundo, e era verdade. Então se priorizou aqueles que tinham a fibrose mais avançada, e isso criava uns conflitos no ambulatório, porque se você tinha uma fibrose F0, F1 ou F2, você não estava contemplado no tratamento. Então o paciente reagia, às vezes agressivamente, e estão esperando que fique pior para tratar, não é isso? E a resposta que a gente podia dar é mais ou menos. É sim, ou seja, não temos como tratar todo mundo agora. Vamos tratar os mais graves primeiro, mas os menos graves se revoltavam. Quando que vai chegar a minha oportunidade? Aí chegamos a 95% de RVS. Lembrem bem estas cifras porque foram muito usadas e se encontram em muitos livros. Resposta virológica sustentável. Sinônimo, cura. Cura, 95%. Então, a partir do sofosbuvir, da cladacvir, cimeprevir, aí começaram a surgir todas as alternativas também. Aqui está a sofosbuvir, cimeprevir, aqui está o ledipasvir já, aqui está elbasvir com grasoprevir, aqui está ombitasvir com pitidambis. Aí vem surgindo e vem alternativas. Para que serviu tudo isso? Para negociar com a indústria farmacêutica. E o Brasil é dos poucos países no mundo que paga o tratamento para todo mundo. Público, só, é raríssimo. Então, a indústria farmacêutica se senta aqui no Brasil, olha para o Brasil com um olho que você é um cliente maravilhoso, porque ele negocia para 200 milhões de pessoas, toda a população. Eu digo, para o que vendo para o Brasil, não vendo para mais ninguém, em países. Então, dá para sentar-se e negociar. E dizer assim, você é o dono do sofosbuvir, mas o elbasvir vai dar este preço e você vai dar... E negociou e o preço começou a baixar de tal forma que houve possibilidade de indicar tratamento para todo mundo, porque já os cofres permitiam comprar medicamentos para todos. E em 2018 se atingiu esse patamar. Todos têm direito a tratamento. Uma vez diagnosticado e confirmado, já pode iniciar o tratamento imediatamente. E aí houve a negociação de se usávamos nos esquemas inibidor de protease ou não, porque o inibidor de protease tinha algumas pequenas, muito pequenas, mas tinha algumas pequenas dificuldades em montar os esquemas, e o Brasil optou por aquele esquema sem inibidor de protease. Mas tem reservado para casos especiais, mas não para o dia a dia. Para o dia a dia, se optou por um esquema sem inibidor de protease, que antigamente, em 2015, o melhor esquema era este de cima. 2015, sofosbuvir com daclatasvir. Todo mundo tomou 15, 16, 17, 18, todo mundo. Aí o daclatasvir e o sofosbuvir eram de empresas farmacêuticas diferentes. Então o indivíduo tinha que tomar um comprimido de cada um. Aí, o que fez a... esqueci agora o nome, a Gilead. Ele desenvolveu um inibidor de 5 de complexo de replicação e associou ele a seu sofosbuvir. O sofosbuvir já era dele e ele gerou seu inibidor de complexo de replicação, ledipasvir e velpatasvir. Hoje usamos esse último esquema para praticamente todo mundo, num comprimido só. 2 medicamentos num comprimido só. Então, os esquemas se encontram facilmente no PCDT.
E quando você vai no esquema que está complexo e separado, diz assim: que é o comum que eu posso usar? Sofo com velpa. Aqui está. Sofo, velpa para de noite com 1. Sofo, velpa para 1B. Para 2, sofo, velpa para... Posso usar em todos. Sofo ouvir com velpadas vivas. Não tenho que pedir genótipo já, porque é pangenotípico. E isso é maravilhoso. Surgem resistências sempre. Todo antiviral gera resistência. Então, esse gráfico é o melhor para você entender como se seleciona uma resistência. Você usa o medicamento, todos os sensíveis, suscetíveis, desaparecem, todos os resistentes permanecem, e depois de um tempo a população toda é resistente. Isso se chama seleção de resistência. Então, inibidores de protease tinham. Então, por isso, foi um dos elementos que mais chamou a atenção para não investir todo o dinheiro do Brasil num esquema que implicasse um inibidor de protease, porque poderia desenvolver resistência. Inibidores da polimerase têm resistência, estes que são os mais importantes, praticamente nenhum. Aquele vírus que é resistente a inibidor de polimerase se replica muito mal e morre sozinho. Bem tranquilo. Olhando para o futuro, pouquíssimo futuro. Por quê? Porque já estamos no futuro. Então, são pouquíssimas as alternativas que precisamos. Tem alguns medicamentos em desenvolvimento. Faz 15 dias iniciamos um estudo fase 3 com a indústria farmacêutica para dois novos medicamentos de hepatite C. Qual a enorme vantagem e o único que podemos oferecer como vantagem para um paciente? Percentual de cura igual. Só que o esquema de hoje demora 12 semanas. O esquema novo vai demorar 8 semanas. Então são 4 semanas a menos de medicamento, 4 semanas a menos que o paciente tem que tomar remédio, 4 semanas a menos que temos que pagar medicamento para o paciente no Brasil. Então, resultará, se acontece tudo bem, numa economia. Então, qual é a perspectiva para a hepatite C? Aquilo que falamos um pouco antes nas aulas de hepatite. O número de pacientes precisa aumentar, porque tem um pouco menos agora de 1 milhão de brasileiros portadores de hepatite C que não sabem que são portadores. Não sabem. Por isso, o Brasil não vai atingir a meta em 2030 de eliminar a transmissão. Por quê? Porque não temos como encontrar esse pouco menos de 1 milhão de pessoas que precisamos encontrar. Então, precisa aumentar. O número de pacientes em tratamento acompanha. Diagnosticou, tratou imediatamente. Não tenho que pensar 2 vezes. É imediato. O custo deve diminuir porque vem a negociação. Se os novos medicamentos de 8 semanas entram no Brasil e negociam um preço agradável, aí os outros dizem: então eu também baixo o preço. Oferta-demanda. A eficácia do tratamento já está chegando no máximo. Por que 95% e por que não 100%? Porque esses 5% que não cura são pacientes de difícil tratamento. São pacientes cirróticos descompensados que ou estão internados ou precisaram, foram para transplante. Então, um 5% que é de difícil tratamento, o paciente, o medicamento funciona igual, mas por isso a eficácia está chegando ao máximo. E os efeitos colaterais estão praticamente no mínimo. Como é curioso hoje, quando a gente passa um medicamento para o paciente que demora 12 semanas, que são 3 meses, podemos dar-nos o luxo
de dizer assim, daqui a 3 meses nos encontramos, tá bom? 3 meses que você não paciente, porque ele está tomando comprimido que não está acontecendo nenhum efeito colateral. Então, definitivamente, chegamos lá. E essa é a última transparência da nossa aula. Uma transparência que 10 anos atrás o texto era algum dia chegaremos lá. E agora já estamos lá. Então, hepatite C é muito simples hoje em dia. Perguntas, dúvidas, questionamentos ou qualquer participação que queiram fazer. 1 minuto só para falar da lista de presença. Hoje de manhã estão matriculados na disciplina 39 alunos. Na lista estão mais de 50. Então, vou enfatizar isso para não deixar chegar na primeira prova nesta situação, para que a gente não tenha que passar por desconfortos. Perfeito, muito obrigado.